Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Que satisfação, uma conversa diferente. Vou falar com a Cristina Tong, ela é gerente de produto da divisão de refrigeradores da Samsung. Puxa, que bom a gente poder ter essa conversa, um assunto diversificado. Obrigado para a gente poder conversar, tem coisas bem interessantes para a gente compartilhar aqui hoje, não é, Cristina? É isso, olá, tudo bem, Xandó? Um prazer enorme estar aqui pela primeira vez e para falar de grandes assuntos hoje. Não, que hajam muitos, porque eu tenho aí um histórico de gravar tantos vídeos com a Samsung sobre lavadora, televisão, celular. Agora, inaugurando a era das geladeiras, muito legal a gente poder falar sobre isso. E eu já começo com uma provocação com você. Eu não usei, apesar dos cabelos brancos, eu não usei aquelas geladeiras que vinha o rapaz com o bloco de gelo na rua para as pessoas colocarem dentro daquelas coisas imensas e tal. Mas enfim, a geladeira é algo que evoluiu muito daquele tempo para cá, né? Enfim, a geladeira moderna faz um apanhado do que a gente teve de mudanças e evoluções até chegar na Evolution, que é o que o próprio nome fala, por favor. Poxa, a geladeira é um eletrodoméstico que já está na casa dos brasileiros há muito tempo, né? E, claro, a gente tem eras aí pré-históricas, vamos dizer, do cubo de gelo, né, dos grandes blocos de gelo na geladeira, mas acho que dá para a gente ainda falar do que a gente vê hoje no mercado, que é também uma evolução em si, né? O próprio retrato do mercado mostra a evolução das tecnologias. Então, a gente fala primeiro do que a gente tinha antigamente, que ainda está por aí, que são as geladeiras Cycle Defrost, né? São as geladeiras que precisam ser degeladas, você precisa desconectá-la da tomada, ela vai formando aquele bloco de gelo perto do freezer, e você precisa degelar isso manualmente. Isso em si já é um transtorno para o consumidor, né? E eu espero que muito em breve isso vá saindo da casa dos consumidores para a entrada de novas tecnologias. E aí que a gente entra nos modelos frost-free, que já são um grande passo, né? São os modelos que têm uma resistência interna, que faz esse degelo de forma automática, já é um grande passo. Mas eu diria que a Samsung já encara o frost-free como algo padrão. Isso, para a gente, é o básico, né? A Samsung já está em passos mais adiante. E aí a gente fala de compressor digital inverter, né? A Samsung é uma empresa que se compromete a trazer um produto mais tecnológico para o mercado brasileiro. E aí, com os compressores digital inverter, a gente começa a falar de redução de consumo de energia, né, que é um tema que está muito em alta, né, especialmente quando a gente fala de meio ambiente. E a gente fala de redução de ruído também, né? A gente não quer aquela geladeira que faz aquele barulho enorme quando ela está ligada, aquela geladeira que quando aciona o compressor dá aquela tremida na luz até, né? Isso está longe do imaginário de Samsung e a gente fala de tecnologia muito mais adiante que isso. Puxa, você me contou, me deu um spoiler há pouco antes de nós gravarmos. Isso eu fiquei contente porque foi uma informação nova para mim. Que a geladeira tradicional ela funciona de uma maneira e a que tem o inversor funciona de uma outra forma. Conta essa história que eu acho que isso é importante, que se eu não sabia, muita gente não deve saber também. Com certeza, acho que bastante gente não se dá conta, né? A geladeira tradicional, ela trabalha com um compressor, a gente chama, né, do tipo on-off, é um tipo que liga ou desliga. Só tem dois modos, ou ele está desligado, ou ele está ligado, e ele tem uma potência única. Então, a gente diz que quando ele está ligado, ele está sempre em potência máxima. Por isso que faz essa puxada enorme de energia que faz a luz tremer, por isso que ela é tão ruidosa, porque então ela está sempre nessa velocidade máxima, né? E por isso também que ela consome mais energia, porque ela puxa em potência máxima mesmo quando não precisa. O compressor digital inverter, por outro lado, ele se adapta, essa que é a beleza dele, né? Ele varia a potência conforme a necessidade. Então, se a geladeira está lá com a porta fechada, quietinha no canto dela, ela fica lá em potência mínima, não tem necessidade de a gente exigir mais do compressor, né? De a gente puxar mais energia. E aí, quando você chega do mercado com as compras do mês, se está num dia de calor, né? Se tem ali um calor ao redor da geladeira, então aí ela vai se adaptar e não necessariamente ela chega na potência máxima, porque às vezes não precisa, então ela pode ficar ali numa coisa intermediária.
por isso que ela é menos ruidosa e por isso que ela consome menos energia, né? Ela puxa só o essencial. Essa história do on-off realmente foi bastante importante, eu não sabia, né? Agora, eu não posso deixar de fazer uma analogia, né? Os smartphones da Samsung também têm sistemas de gerenciamento de energia, que quando você usa um programa que demanda mais, ele pisa no acelerador ou não. As ideias são parecidas, claro, são produtos completamente diferentes. Agora, além disso, além dessa possibilidade de ter muito menos barulho, regular, dosar a intensidade do compressor, gastando menos energia, você me contava que essa geladeira tem uma grande flexibilidade no que diz respeito à voltagem, né? Isso é uma coisa que está associado com isso ou não? Mas conta um pouco dessa história, é importante contar isso. Esse é o super trunfo dessa geladeira, né? Esse é o nosso orgulho nesse produto, que é a tecnologia PowerVolt. Essa é uma geladeiras Evolution, né? Elas têm essa função PowerVolt, né? A tecnologia que está embutida nelas, que permite que elas trabalhem normalmente entre 90 volts e 310 volts. Então, isso dá uma tranquilidade para o consumidor enorme, né? Você imagina em uma tempestade ou até em alguma outra situação de instabilidade no suprimento da rede elétrica, né? Então, você pode ter um pico de energia ali, uma oscilação maior, ou eventualmente nas cidades que trabalham com duas fases, trabalham no 220, às vezes você tem queda de uma das fases, daí você fica com aquela tensão meio cambaleante, em que só as lâmpadas operam, e operam mesmo assim, mais ou menos meio apagadas. A geladeira segue funcionando. Isso é uma tranquilidade enorme, né? Porque você imagina você passar por uma tempestade no meio da noite, acordar na manhã seguinte com a geladeira desligada, com a geladeira sem ter gelado durante a noite, tudo descongelado. Então, a tecnologia PowerVolt é a mudança de jogo assim no mercado das geladeiras. Não, sem contar, imagino eu, que você pode vender a geladeira em qualquer lugar do Brasil, independente da rede, né? Isso é maravilhoso. Acho que para o consumidor isso é um conforto, mesmo falando até de experiência de compra, né? Você entra no site, às vezes você encontra uma geladeira que você gostou e aí está disponível em 110, mas não está disponível em 220, ou às vezes você tem uma geladeira, levou ela para uma outra cidade, uma outra casa sua, levou para casa de praia, e aí você se dá conta de que a voltagem é outra, e aí toca comprar transformador, e às vezes, né, o transformador às vezes não é tão seguro, né, em termos de prover uma voltagem estável para a geladeira, e mesmo para os nossos parceiros varejistas, né, é muito mais fácil a gente só ter que gerenciar um produto em vez de dois, de a gente ter que poder abastecer com esse um produto todos os centros de distribuição, é muito mais fácil logisticamente falando e menos custoso, né. Sem contar quem já comprou na voltagem errada. Não vou contar quem já fez isso não, tá? Acontece, né? Acontece com certeza. Bom, eu sei que existe um outro aspecto na Evolution que é interessante e que são detalhes que geração a geração, assim como as TVs, também faço analogia com as TVs da Samsung, cada geração são degraus que vão subindo, tecnologias novas. Você me contava que como é que funciona o fluxo de ar numa geladeira, mas na Evolution é diferente, você consegue ter uma homogeneização de temperatura, mas como é que funciona isso? Explica um pouco melhor essa história. Com certeza, explico sim. A geladeira tradicional, e vale dizer que as geladeiras tradicionais ainda são a maior parte das geladeiras no mercado, né? Então, como é que elas funcionam? Elas têm uma saída única de ar, que sopra aquele vento geladão para o freezer. E aí, esse ar, ele gela o freezer e ele é conduzido, então, para a parte da geladeira. Como ele já gelou o freezer, então ele chega na geladeira menos frio. Mas mesmo assim, ele vai sendo derivado do alto da geladeira, né, que é a parte que está mais perto do freezer, até lá embaixo, e vai perdendo temperatura. Por isso as pessoas têm em mente aquela ideia de, olha, quando a gente vai colocar os laticínios, o leite fresco na geladeira, a gente coloca na primeira prateleira, que é a mais gelada. E aí as coisas que estragam com menos facilidade, a gente pode colocar lá na parte de baixo. A Samsung não quer dar esse problema para o consumidor, não quer fazer o consumidor ter que escolher em qual prateleira vai ter que colocar as coisas em função da temperatura que cada prateleira tem. Então, a gente tem na linha Evolution um sistema de refrigeração que chama All Around Cooling.
ele tem saídas de ar em cada nível de prateleira da geladeira. Então, essas saídas espalhadas pela geladeira inteira, de forma que a gente tem uma temperatura mais uniforme na geladeira, né? Então, desde a primeira prateleira até os gavetões lá embaixo, a temperatura ideal para os alimentos, né? De forma que eles não estraguem antes do que deveriam. É. Não, isso não é uma coisa pouco importante, porque, pelo contrário, a gente às vezes acontece. Você pega a alface, endurece, o ovo endurece, a alface não conserva, ou vice-versa. É um problema, você acaba tendo um problema até de conservação e utilização dos alimentos. Com certeza, né? Queima todas as folhas, estraga o leite antes, é sempre um problema. E a função primária da geladeira é preservar os alimentos, não estragar os alimentos, né? Não, com certeza. Agora, como é que está a disponibilidade dessa linha, né? Eu sei que ela foi anunciada algumas várias semanas atrás. Já está disponível? Quais são os modelos? Ela está absolutamente disponível, mercado nacional inteiro, em diversos varejos. A gente introduziu a linha em novembro do ano passado e fez um lançamento, uma campanha muito legal de lançamento especial para ela, em fevereiro desse ano. Então, qualquer um que queira ver, eu produzo nas lojas, nos pontos de venda, pode ir lá, vai conseguir ver. Em caso a gente está aqui em pandemia, também dá para ver de casa, tá nos sites de todos os varejistas, no site da Samsung. E a gente entra com dois modelos, né? A gente entra com o RT38, que é um modelo de 385 litros, e a gente entra com o modelo RT46, que é um modelo de 460 litros. E aí a gente tem 3 variações de cor. No RT46, a gente tem ele no modelo inox, que é o carro-chefe, é um produto lindo, super elegante. O modelo branco, que é um modelo clássico, né? Ainda preferido em muitas cozinhas, até para harmonizar com as cozinhas que já têm outros equipamentos brancos. E a gente tem um modelo escuro. Exatamente. E a gente tem um modelo de cor exclusiva no mercado de TMS, que é um modelo preto. Só a Samsung tem uma duplex preta assim. E aí no RT38 a gente vai com ele em inox e em branco também. Eu vi as fotos, né? Eu estou com o material aqui. O que me chamou a atenção é que elas não são fisicamente tão grandes por fora, mas são grandonas por dentro. Como é que consegue fazer isso? É engraçado que a gente anuncia pouco esse tipo de evolução tecnológica, né? Mas não deixa de ser. A gente, olhando para as geladeiras, então, do passado, precisava de um isolamento térmico muito grande nas paredes da geladeira, na porta da geladeira. E a Samsung foi caminhando com essa tecnologia de isolamento térmico, né? De forma que as paredes elas ficam mais finas, a porta fica mais fina e mesmo assim a gente não perde eficiência térmica e, portanto, né, também eficiência energética. Então as geladeiras vão ficando compactas, mas muito espaçosas, com espaço suficiente para organizar tudo, né? Não, eu até me arrisco a dizer que as geladeiras elas podem até nem ter mudado muito no tamanho por fora, até porque os nichos que se faz tal mais ou menos são parecidos, mas elas cresceram por dentro. Exato, exatamente. E a ideia é essa, né? A gente ir dando mais capacidade, mais espaço para o consumidor, sem muitas vezes exigir uma reforma ali de uma cozinha que já existe, né? Que já tem um espaço dedicado para a geladeira. Olha, Cristina, eu vou te falar uma coisa. Eu sabia que essa conversa com você ia ser legal, ia ser interessante. Eu sou um aficionado por tecnologia, não importa o que, da geladeira ao smartphone, ao notebook, enfim. E é interessante ver como algo, né, como uma geladeira que era tão artesanal décadas atrás, chegou num nível de evolução semelhante a qualquer desses outros gadgets que existem por aí. Muito legal poder conversar com você e tenho certeza que em algum tempo a gente vai conversar novamente para contar novidades adicionais. É isso aí? Com toda certeza. Esse é o grande DNA da Samsung, né? A gente fala de Samsung, a gente fala de tecnologia. E isso é para todas as linhas da Samsung, né? A gente não está aqui falando só de tecnologia para telefone celular, para televisor, para notebook. A gente traz tecnologia para a linha branca também e tecnologia de todos os tipos, falando até eventualmente de conectividade, de tecnologia de refrigeração. Espero poder estar aqui de volta para trazer mais.
Não, com certeza. Olha, muito obrigado mesmo. Foi um prazer, uma satisfação te conhecer e conhecer um pouco mais de tudo isso da Samsung e da linha de refrigeradores. Obrigado mesmo. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Cristina Tong. Ela é gerente de produto da divisão de refrigeradores da Samsung aqui no Brasil. Cristina, muito obrigado. Permaneça saudável, segura, que nós vamos ter essa nossa próxima conversa. Até lá e muito obrigado. Eu que agradeço, Xandão, a oportunidade de poder falar aqui com você.